perguntar para você, está dando certo? Está dando certo? Você sabia que mais gente se divorcia do que se mantém casado atualmente? Sabia disso? Mais casamentos acabam do que continuam. Casamentos que foram livremente escolhidos, e uma escolha que, segundo nós, lá no começo, foi baseada no amor. E aí alguém pode dizer, não, mas eles não se amavam suficientemente. Olha, gente, eu tenho visto casamentos destruídos, pessoas sofrendo, não conseguem manter o relacionamento, e não é por falta de amor. É porque o amor não foi suficiente. Talvez você fique chocado, chocada, pensando, como é que vem o pastor me dizer que o amor não é suficiente? Bem, pois eu estou aqui para dizer para você que, em relação ao casamento, é fundamental, mas não é o único elemento fundamental. E antes de continuar, eu gostaria que nós orássemos para podermos entender isso, porque talvez o que nós vamos ver aqui vai contrariar um pouco do senso comum, coisas que a gente tem pensado e crido até aqui. Senhor, o que nos interessa é entender a Tua vontade, receber a Tua palavra. Se o Senhor nesta manhã vai confirmar o que já tem em nosso coração, ou o Senhor vai confrontar isso, desde que seja o Senhor por nós, tudo bem. Espírito Santo, nos fala. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então eu estou aqui dizendo que o amor não é o único elemento fundamental para um casamento saudável. E perceba, um casamento saudável e funcional. Eu não acredito em casamento perfeito. Eu acredito em casamento que funciona. Percebe a diferença? Não creio em casamento perfeito. Eu creio em casamento que funciona, casamento que é saudável. Você pode ter saúde, ter funcionalidade, mesmo assim, nunca vai ser perfeito. Quando a gente casa, a gente já vai se frustrando, porque vai percebendo que o outro não é tão perfeito assim, né? Quando eu era namorado da Paula, eu disse assim, amor, eu quero muito crescer, me ajuda a crescer, então diz para mim alguns defeitos que tu percebe em mim, que eu preciso trabalhar. Ela olhou para mim e disse, tu não tem defeito. E assim, gente, eu já não era bobo na época, né? Eu vi assim aquela garotinha apaixonada, 18 anos, né? Tu não tem defeito. Tadinha da Paula. Tô contando. Chegou. Ela tinha ficado depois do almoço não, lá no café. Tá, amor, tu lembra daquele momento lá? Tu não tem defeito. Não faça esse teste, mas pergunte para Paula hoje. Quais são os defeitos do Davi? E aí a gente vai se decepcionando, porque a gente vê que a perfeição não existe. Mas a funcionalidade sim. Um casamento saudável sim, é possível, mas para isso tem que ser de acordo com a vontade de Deus, que estabelece que o casamento tenha duas estruturas em sua base. Uma delas nós sabemos que é o amor. Vamos ver o que Deus pensa sobre um casamento, o que deve ter, Efésios 5:33. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o marido. Quais são os dois elementos que nós vemos aqui? Amor e respeito. Um relacionamento sem amor é um fracasso. E um casamento sem respeito também é. Por isso, o casal precisa se comprometer em amar e respeitar. Ser fiel a Deus, ser fiel um ao outro, amar e respeitar. Um casamento que funciona é assim, tem amor e respeito de forma equilibrada. O equilíbrio é muito importante. Lá em casa, nós procuramos ter um equilíbrio em todas as coisas. Tanto é que lá em casa, 50% das coisas são as coisas da Paula. Os outros 50% são as nossas coisas. Então, nós procuramos manter tudo em equilíbrio. Porque sem equilíbrio, não funciona. Mas olhando para Efésios 5:33, nós podemos ficar com uma inquietação. Tá, mas só um pouquinho. O marido tem que amar e a esposa tem que respeitar. O marido não precisa respeitar a esposa?
A esposa não tem que amar o marido? Bem, gente, para a gente poder entender isso, nós temos que entender que estilo literário nós temos aqui. Pode colocar o texto de novo, Efésios 5:33, por favor? Dá uma olhada aí nesse texto. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo e que a esposa respeite o marido. Como você vê esse texto? Ele é uma narrativa, está contando uma história, sim ou não? É uma poesia? É uma parábola? É um mandamento? Aí, se isso é o mandamento, eu tenho que entender para que Deus estabeleceu mandamentos. Deus não estabeleceu mandamentos para criar regras. Deus criou os mandamentos para nos abençoar, nos ajudar a lembrarmos e fazermos aquilo que não é natural para nós. E lá no Antigo Testamento a ênfase estava em ressaltar o que não era natural para nós, como diz Paulo que a finalidade da lei era ressaltar a transgressão, para a gente entender o que não era natural para nós. Mas bem, quando Deus estabelece um mandamento, Ele está dando uma baita ajuda para nós, porque Ele está nos lembrando o que a gente não faz naturalmente. Exemplo, existe algum mandamento para você comer? Quando sentires fome, comerás. Existe? Não. Existe um mandamento para fugir do cachorro, quando ele vem furioso? Quando vier um animal raivoso em tua direção, e vier espumando pela boca, cujo semblante demonstra que vai te devorar, fugirás. Tem esse mandamento? Não. E por quê? Porque nós fazemos essas coisas naturalmente. Então, quando nós temos um mandamento dizendo, o marido ame a sua esposa como a si mesmo, nós precisamos entender que se trata de mandamento, está dizendo que o marido não faz isso naturalmente. O natural para ele é a parte que a esposa não faz naturalmente, que é o código do respeito. Quando ele está dizendo para a esposa respeitar o marido, está ajudando a esposa a lembrar que respeito não é a maneira como ela enxerga o mundo, porque naturalmente ela enxerga o mundo através do amor. Então perceba, marido e mulher devem amar e respeitar, ambos, porém o mandamento nos ajuda a lembrar o que não é natural. Deus sabe como homem e mulher funcionam, porque foi Ele quem criou cada um de nós. E Ele nos criou com complementariedade. Se nós fôssemos absolutamente iguais em tudo, nós não poderíamos nos complementar. Deus é perfeito, porque para que de dois possa se resultar em um, tem que ter complementariedade. Para os homens, a linguagem do respeito, do valor, da honra tem um peso muito grande. Para as mulheres, é a linguagem do amor. Não confunda com as 5 linguagens de amor. A linguagem do amor, do afeto e do acolhimento tem um peso muito maior. Nós já sabemos o valor do amor para a mulher no casamento, mas pensemos na importância do respeito para o marido. Essa questão do respeito é tão importante que quando, por exemplo, o rei manda chamar a rainha Vasti lá no Antigo Testamento e ela não vem, ele fica indignado porque ele não está sendo amado ou respeitado? Respeitado. E se você leu o decreto que ele editou, ele diz que ele estabelece um monte de coisa e ele fala o objetivo: para que todo homem seja respeitado em casa, para que toda mulher respeite seu marido em casa. Isso sempre foi assim, códigos diferentes, amor e respeito. Trazendo isso para questões contemporâneas, aqui uma pesquisa que eu vou trazer para você, uma pergunta que foi feita aos homens, sobre que escolha faria: A, ser deixado sozinho e sem amor no mundo, ou B, sentir-se inadequado e desrespeitado por todos. Dá o clique aí, mano. Aí, ó. Tu deu um clique a mais, mas tudo bem, Deus perdoa. Ele já trouxe a resposta ali. 74% dos homens escolheram ser deixado sozinho e sem amor no mundo.
Mulheres, isso é algo muito sério. Entre ficar aqui, receber amor, mas ser desrespeitado, e não sentir amor, mas ser respeitado, o homem, 74% deles pelo menos, vai escolher ser respeitado. Tem uma outra pesquisa, olha só. Em meio a um conflito com minha esposa, tenho a tendência de sentir: A, que não estou sendo respeitado. B, que não estou sendo amado. Olha como os homens se sentem. 81,5% dizem, se sentem naquele momento desrespeitados. Não é essa mulher não me ama, essa mulher não me respeita. Bom, é inversamente proporcional o número de mulheres que na discussão não se sente amada. Quanto a mulheres, eu não sei se você sabe ou já se deu conta, mas mulheres têm uma tolerância muito maior a serem desrespeitadas, desde que, paradoxalmente, se sintam amadas. Tristemente, mulheres se submetem à violência doméstica, o que é o extremo do desrespeito, se elas sentem uma pontinha de amor daquele cara. Sabia disso? Nos semestres finais da faculdade de Direito, a gente prestava assistência judiciária gratuita, e a gente tinha muitos desses casos em que a mulher, ela vinha toda agitada procurar ajuda por causa daquele conflito em casa, daquele marido bêbado, aquele marido violento, aquele pai omisso, aquele pai violento, aquele pai abusivo. Mas, depois que passava a bebedeira dele, quando ele olhava nos olhos dela, e ela achava que tinha uma esperança, porque eles têm uma história de amor, ela não queria tocar o processo para frente. Ela, não, deixa assim. É triste, mas é a realidade. Porque homens aguentam não receber tantas expressões amorosas, tanto quanto proporcionalmente não aguentam receber falta de respeito. Eu não estou dizendo aqui o que é certo e o que é errado, eu estou trazendo aqui, nesse momento, estatística. É assim que funciona. No plano de Deus não pode faltar nem amor e nem respeito. Amor e respeito são códigos diferentes, mas eles trazem ao final o mesmo resultado. Vamos começar com o exemplo de homens. Eu não sei a idade de todo mundo aqui, tem uns que são jovens há pouco tempo e tem uns que são jovens há mais tempo. Mas aqueles filmes da década de 80 que eram guerras normalmente na selva, vamos nos transportar para lá, vamos pensar que você agora, homem, é um personagem, você está lá com sua unidade militar no Vietnã, num daqueles lugares, né, de selva fechada e tal, e metralhadora para cá e para lá, e o Rambo passou correndo ali, o Schwarzenegger lá, mas você está aqui, e aí você está sendo com a sua unidade militar, pressionado, está sendo cercado, o inimigo está chegando perto de você, e você está ali com seus amigos, porque daí já se criou ali laços de amizade, de fraternidade, naquela unidade militar, já passaram por tanta coisa juntos, e aí o inimigo está chegando, vocês estão ficando acuados, e daqui a pouco vem um helicóptero, e vai pousar a 100 metros de onde vocês estão, para resgatar vocês, os poucos sobreviventes desse massacre que está acontecendo. E aí, alguém diz, vamos para o helicóptero, e sai todo mundo correndo, né, e aí em câmera lenta nessa hora, né, aí a bala passando aqui, a pessoa, eu ia fazer assim, mas se está correndo de lá para cá, não dá para fazer assim, né, só se o cara estivesse correndo de costas, e daqui a pouco, alguém diz, cadê o Steve? Alguém diz, eu acho que o Steve ficou caído lá para trás, congela, você, herói, que você pensa que é, né? Herói, e seus companheiros, deixa o Steve para trás, ou temos que voltar e buscar o Steve. Homens, a gente vai para o helicóptero, ou a gente volta para buscar o Steve? Se eu fosse o Steve, eu gostaria que você voltasse. E aí, a gente volta então, os homens, correndo, e a gente chega lá, o que o Steve diz para nós? Vá! Steve, morreu 3 só vindo para cá, vai morrer mais 4 na volta. Tu vai.
E a gente pega o Steve ferido, sangrando, bota nos ombros, vai de novo, câmera lenta, né? Tal, joga o Steve dentro do helicóptero. E salva. Beleza, salvamos o Steve. Agora vamos pensar que a unidade militar é feminina. Você, mulher. Então, cena lá, todo mundo, né? Tchá, as meninas e tudo mais, né? Não dá para entender como que elas estão maquiadas e tudo no filme, mas elas estão. O cabelo tá lisinho e brilhando, não tem problema. E lá vem o helicóptero, e lá vem as mulheres, né? Correndo assim. Daí vai ser estilo Malibu que fazem nos filmes, né? Só os mais antigos entenderam. E os que não eram crentes na época. Estavam correndo, cabelo voando assim, né? Tchá. Daqui a pouco uma diz: cadê Stephanie? Aí eu acho que a Stephanie ficou caída lá atrás, amigas, né? E aí pensa, porque em cada momento que vocês, mulheres, não estavam sob fogo, sob tensão, sob tiros, vocês estavam compartilhando os sonhos de vocês voltar para casa, o filho pequeno, o marido, a Stephanie ia se casar quando voltasse para casa e tudo mais. A pergunta que eu faço a você, olha só, seja bem sincera. A Stephanie, agora para você, é mais do que uma companheira de exército. Porque mulheres fazem relacionamentos afetivos muito mais facilmente, muito mais profundos e muito mais duradouros. Exceto quando eram adolescentes, escreviam no caderninho: vamos ser amigas para sempre. Né? Você sabe que isso não aconteceu. Né? Mas depois que você foi estabelecendo a sua vida adulta, você sabe disso, né? E então, lá está a Stephanie. E aí passa na sua cabeça tudo que vocês já viveram juntas, ali e tal. Deixa eu perguntar para vocês, mulheres, vocês simplesmente vão para o helicóptero, é azar da Stephanie, ou vocês vão voltar para socorrer a Stephanie? O quê? Voltar, né, mulheres? Bom, se a minha esposa fosse a Stephanie, eu gostaria que vocês voltassem. Só que se ela estivesse no filme, ela ia salvar todo mundo. Ela não ia ficar para trás. Lida com isso, pastor Fábio, depois tu. Porque eu vi que ontem começou aqui uma disputa. Eu vim aqui, só falei da minha esposa, não critiquei a esposa de ninguém, veio ele dizer que a esposa dele tem 10 nomes. Tudo bem. A gente começou uma amizade ontem tão bonita, né, pastor Fábio? Viu como a competitividade não vem de Deus? O ruim, meus irmãos, é que ele sempre prega depois, entendeu? A última pregação vai ser a dele. E aí agora eu fiquei todo vulnerável aqui. Mas bom, vamos lá, porque o tempo ali não parou. Então, homens e mulheres vão voltar. Mas a pergunta é: homens e mulheres voltarão pelos mesmos motivos? Quando o homem volta para buscar o Steven, ele não está pensando se o Steven está sofrendo, ele não está pensando nos sonhos do Steven que estão ainda por acontecer, ele não está lembrando das histórias que eles têm juntos, ele simplesmente, automaticamente sabe que não se deixa ninguém para trás. Não é honrado, não é respeitoso, não vou conseguir conviver com a ideia no futuro de saber que eu deixei um de nós para trás. Mulheres, quando voltaram para buscar a Stephanie, elas voltaram porque pensaram: isso seria desonroso demais. Não, elas pensariam no que a Stephanie está sentindo lá. Elas lembrariam das histórias que tem junto e tudo que a Stephanie ainda tem para viver na vida. Percebe? A gente é capaz de fazer as mesmas coisas, mas a gente vai por caminhos diferentes, caminhos que são naturais para nós. E a gente não tem naturalidade para ir pelo outro caminho, por isso vem o mandamento e nos diz: olha, tem 2 caminhos no casamento, um que é natural para você, outro que não é natural para você, mas esses 2 caminhos são importantes, esses 2 caminhos precisam ser paralelos, precisam ir na mesma direção. E bem, homens e mulheres têm códigos diferentes para falar a mesma coisa, para chegar ao mesmo resultado. E como que isso se aplica ao casamento? Bem, primeiro, entendendo a mente do outro. Como é que funciona a mente do outro?
Eu preciso entender. Então agora você, marido, entende que a sua esposa não entende quando você apela para argumentos de honra, de respeito, de valor, de não estou me sentindo respeitado. Uísque sachê, uísque sachê, uísque sachê. É assim que ela está ouvindo. E você, esposa, precisa entender que fazer aquela carinha, oh, meu bem. Que isso? Uma filha? Que mãe é essa, amor? Que é isso? Essa linguagem aciona em nós uma paternidade, não uma marinidade. Inventei a palavra agora. Entende? Porque é assim que o homem é protetor para os filhos, para a família, mas para a esposa, né? A menos aqueles que já chamam de pai e mãe, né? Daí já é outro caso. Né, mãe? Porque, pelo amor de Deus. Pare com isso, tá? Pare com isso. Eu recomendo a você. Não chama ele de pai, não chama ela de mãe. Porque depois os filhos saem de casa, não tem mais filho. Aí tem que um cuidar do outro como se fosse pai e mãe, um do outro. E aí quando tem a melhor fase da vida para aproveitar, tirar todos os atrasos e tudo mais, né, pai? Pensa. Então eu preciso entender a mente do outro. A Bíblia ajuda o marido a ser amoroso com a sua esposa, dando um mandamento para ela lembrar que isso não é natural para ele. E o mandamento para a esposa respeitar o marido, porque isso não é natural para ela. Mas como assim eu não respeito o meu marido? Se você pensa isso, essa é a prova. Porque nós temos um curso lá na Igreja Batista da Comunhão que chama Amor e Respeito, e a gente fala sobre isso. E uma mulher, pastor, eu não entendo isso aí, porque o meu marido, ele diz que eu não respeito ele. Eu respeito, estou sempre ajudando ele. Daí, por exemplo, ele esquece as coisas. Ele diz que vai consertar, não conserta. Eu disse, tu não vai consertar? Tu falou que ia consertar. Ele diz, tu está me desrespeitando. Não, eu estou lembrando ele. Na cabeça das mulheres, isso não é um desrespeito, mas a gente se sente desrespeitado. E o marido, a mesma coisa. Então, mas ela disse, tu não está sendo amoroso comigo. Mas como não? Eu te dei flores, eu isso, aquilo outro. Só um pouquinho, lista não demonstra amor. E quando você lembra o outro que você fez, é um problema, porque as pessoas dizem assim, olha pastor, eu já fiz tudo por esse meu marido, eu fiz isso, fiz aquilo outro, agora que eu estou precisando dele, ele não está nem aí para mim. Daí eu pergunto assim, você deu ou emprestou isso que você falou que fez? E o que se percebe é que se empresta no casamento. Quando se empresta, você fica com a expectativa de que volte. No mínimo você pensa que tem que voltar da mesma maneira sem ter sido estragado. Mas a expectativa é que volte com juros. Casamento não é um lugar para emprestar, casamento é um lugar para dar, ele tem que ser incondicional. Amor e respeito precisam ser incondicionais. A gente vai ver isso na penúltima mensagem deste retiro. Bom, eu quero trazer um exemplo bem prático aqui para você, tá? Quando o marido tem algo a falar para a esposa, ele tem que pensar assim, no meu automático, eu vou falar sobre um código de honra e respeito que não é natural para ela. Eu quero esclarecer de novo, eu não estou dizendo que homens não amam e mulheres não respeitam, eu estou falando sobre linguagem natural, o piloto automático, ok? Então ele tem que pensar o seguinte, eu preciso ajudar ela agora a se sentir amada, porque se ela se sentir amada, ela vai estar receptiva para essa ideia que eu estou trazendo. Se eu simplesmente dizer, por exemplo, quase nunca acontece, mas elas dizem assim, amor, está na hora de trocar o sofá. Isso é muito raro, mas aí o homem ele vem com aquele código, ele pensa assim, vamos tirar dinheiro da onde? Tu já não gastou com aquilo? Tu já não gastou com aquilo outro? Tu já não quer não sei o quê? Teve uma coisa no início do casamento aqui entre nós, né? A Paula, ela chegava e dizia assim, nossa, olha só, esse sofá é meu sonho. Bom, se é o sonho dela, comprava o sofá. 2 anos depois, ai, olha aquele jogo de sofá dos meus sonhos. Nossa, a mulher está dormindo muito, porque é muito sonho, né? Aí, bom, eu quero falar com a minha esposa, homens, maridos, você precisa chegar com amor, ela precisa se sentir amada. Esposa, quando você for conversar com seu marido, não,
use nesse momento, principalmente quando se trata de algo sério a resolver, uma postura de respeito. Você vai ver que a abertura no seu marido vai ser maior, porque ele vai se sentir respeitado, vai se sentir mais seguro. Eu quero fazer um exemplo rápido aqui. Eu preciso de 2 casais rapidamente aqui trazendo suas cadeiras. Mas tem que ser rápido, porque aquela ditadura ali está correndo ali. 2 casais, pelo amor de Deus. Olha lá, o prestígio já levantou. E agora? Sobe aqui, por favor, amigos. Esse cara aqui, o Gilberto, é uma figura, né? Eu morava no Rio Grande do Sul, era gaúcho, aí eu fui para Florianópolis, não tinha CTG, construí um. É para sentar? Não era para sentar ainda? Pode ficar ali, por favor. Aqui. Claro que ela não me respeitou. Não, pois é. Vamos colocar as cadeiras assim, ó. Assim. Tá. Onde é essa aqui? Aqui? Aí. Na verdade, a gente só vai precisar de 2, mas obrigado. Muito bem. Bom, nós vamos pedir para os maridos virem para cá. E eu gostaria que vocês 2 sentassem aqui, sem mexer nas cadeiras. Seu mexedor de cadeiras. Sentar. Pode sentar agora. Sabe como que a gente poderia torturar eles agora? Dizer assim, conversem assim 30 minutos. Trinta minutos conversem assim. Tá, obrigado, podem voltar para ali. Percebe que o cara, quando sentou aqui, já fez isso aqui? Percebe? O mexedor ali de cadeiras. Daqui a 30 minutos, as cadeiras terminariam assim? Não, né? Pois é, cara, né? E aquele negócio, nem te conto, tchê. Né? A gente vai fazendo assim. Agora, por favor, esposas, sentem aqui. E se a gente dissesse, olha ali, viu? Como é bom quando dá certo o exemplo do pastor, porque às vezes as pessoas derrubam a gente. Olha só, conversem por 30 minutos. Essa aqui, por exemplo, já está quase sentada ali, ó. Não seria uma tortura para elas dizermos assim, conversem por 30 minutos sem mexer nas cadeiras? Seria, né? Obrigado, mulheres, podem sentar. Podem levar suas cadeiras de volta. Palmas para vocês. Ainda bem que tu é crente, porque senão eu ia imaginar que na tua casa tem aquele negócio do Feng Shui, de arrumar os móveis na posição do não sei o quê, porque o cara chegou aqui arrumando cadeira já. Ó. Bem. Alex, filma eu, Alex. Uma pergunta que é a seguinte, ó. Isso aqui é Cronos ou é Kairos? Vou pelo Cronos, tá? Tudo bem. Aqui, mulheres, a sabedoria. Quando você tem algo sério para resolver com seu marido, nunca venha de frente, porque de frente vem o inimigo. Olha só. Pensa nas coisas que os homens gostam de fazer. Nós gostamos muito de futebol, certo? Quem vem de lá para cá é amigo ou inimigo? O quê? É o adversário. Luta de boxe. O cara que vem de lá para cá é amigo ou inimigo? Homem gosta muito de coisas em que os amigos estão do lado dele olhando na mesma direção. Por exemplo, o homem é fascinado por pescaria. Onde é que está o inimigo? Está lá. Onde é que estão os amigos? Olhando para lá. Posso dar muitos exemplos, mas os amigos do homem estão sempre ombro a ombro, olhando na mesma direção.
E aí vem a mulher. Porque eu vou te dizer uma coisa. Porque não sei o quê. Porque não sei o quê. Porque tu não mais isso, porque tu não mais aquilo outro. Vai dar certo? Não vai, porque automaticamente, para nós homens, se vier de frente é ameaça. E a gente vai para uma postura defensiva. E às vezes na postura defensiva, ofensivamente. Então saiba disso, amor e respeito é um segredo que Deus está revelando, dizendo que no casamento tem que ter amor e respeito. E você, marido, quando for falar com a sua esposa, ela não é o cara do teu time de futebol que errou o gol. Você vai de frente para ela, se você conseguir. Meu bem. Você vai de frente para ela, olha nos olhos e diz: meu bem, eu te amo e tem algo que a gente precisa conversar. Mas primeiro eu te amo. Porque o resto está lá baseado na segurança dela de se sentir amada por você. Segundo, entendendo que a verdadeira questão não é a questão normalmente. Eu posso assegurar a você que quase 100% dos desentendimentos no casamento não tem a ver com a questão que se discute, mas com uma percepção de falta de respeito e amor. Quando Paulo e eu casamos, nós não sabíamos disso, então logo que nós casamos, as coisas eram muito diferentes de quando nós vínhamos. Por exemplo, nós em nossa casa, casa de mamãe e papai, nós tínhamos um sistema de mamãe, que é o seguinte: minha mãe passa tudo que é roupa, minha mãe passa meia, minha mãe passa cueca, minha mãe passa pano de prato, minha mãe passa toalha, minha mãe passa tudo, para proteger a segurança da família, porque ela diz que existem aranhas voadoras, a minha mãe diz que sim, invisíveis, e ela passa tudo para matar germes e bactérias. Na casa de Paula, não era assim. Na casa de Paula, eles tinham o que eles chamavam de altos montes. Então, saía da máquina de lavar, ia para a máquina de secar e ia para os altos montes. É um problema? Não é, porque lá funcionava. Lá, alguém gritava assim: cadê minha bermuda bege? Alguém gritava lá do outro lado da casa: está do lado da calça cinza, debaixo das blusinhas de verão que estão no canto, não sei o que. A pessoa chegava lá assim... E pegava, funcionava, gente. Então o problema não é que não funciona, mas o método era diferente. Então quando nós casamos, nós chegamos em casa, eu já era pastor de jovens, eu tinha que pregar, e aí eu queria ficar todo bonitinho, todo estilosinho, eu abri o guarda-roupa, cadê as coisas? Eu não tinha percebido durante a semana, um filhotinho de monte crescendo ali. E aí, gente, naquela hora, no início do nosso casamento, eu cometi a tolice de tratar a Paula com rudeza, com aspereza, e eu disse: Paula, que é isso? Tu não te casou, tu continua sendo uma adolescente, tu não entende as tuas responsabilidades, porque não sei o que, o tempo não dá para contar toda essa história, mas acontece que eu fui totalmente desamoroso com ela. E bem, você acha que ela pensou assim: é verdade, eu preciso agir como uma esposa? Não, naquele momento, ela se sentiu: bom, eu saí de casa para me tornar uma empregada doméstica. Então ela não se sentiu amada. Hoje o que a gente entende é que o problema não eram as roupas, não era o sistema da casa. O problema é que quando eu não achei a minha roupa do jeito que eu queria, eu não me senti respeitado. Percebe? E daí a gente foi entendendo como é que as coisas funcionam. Hoje lá em casa a gente achou um sistema híbrido. Não tem mais altos montes, no máximo uma colina, uma coisa assim, né, amor? Mas, enfim, está funcionando lá em casa maravilhosamente, certo? Por quê? Porque nós entendemos que as questões têm a ver com amor e respeito. Então, quando a gente surge uma faísca aqui em cima, eu entendo o seguinte: esta mulher não está se sentindo amada. Então, eu não vou tratar disso agora, eu vou reforçar o meu amor por ela. E aí, nisso, a gente vai resolver as coisas. E a Paula entende: o Davi não está se sentindo respeitado. Então, eu não vou continuar insistindo com isso aqui em cima. Eu vou mostrar para ele o meu respeito por ele, e aí a gente vai conversar com as coisas. Gente, o conflito praticamente some, porque a questão não é a questão. Tudo tem a ver com amor e respeito. E, por fim, eu preciso entender que o outro precisa respirar. Amor é o ar da esposa. Respeito é o ar do marido. Amor é o que enche o pulmão emocional da esposa. Respeito é o ar que enche o pulmão emocional
do marido. Quando você corta o ar de alguém, mesmo uma pessoa mais gentil e educada, ela vai agir instintivamente empurrando você, é ou não é verdade? Você casou com uma pessoa que você pensava, esse cara nunca vai empurrar a mim, e eu não estou falando de fisicamente, porque daí isso é um outro problema. Essa mulher é tão gentil, tão doce, ela nunca vai me empurrar. Mas acontece que quando o marido não entrega para a esposa o amor, ele está tocando no nariz dela, na boca dela, impedindo que ela respire. E o que ela faz instintivamente? Empurra. Hoje eu sei, quando a Paula me empurra, a primeira coisa que eu tenho que pensar é como é que eu estou impedindo ela de respirar amor. Não tem a ver com eu brigar com ela porque ela me empurrou. Tem a ver com eu reconhecer que eu estou sufocando ela. Percebe? Então muda a questão, porque daí eu penso, como eu posso mudar? Não é, você me empurrou. E o contrário é verdadeiro. Para homens funciona da mesma maneira. Quando o marido empurra a mulher, e eu digo fisicamente não, mas aquela situação de atrito, é porque normalmente a mulher está com a mão, sem se dar conta, impedindo que ele respire. E aí então não é, por que tu está agindo assim comigo? Porque não sei, não. Pense, como eu não estou fazendo ele sentir amado. E para finalizar, eu quero dizer que o equilíbrio é coisa de Jesus. Jesus Cristo consegue trabalhar perfeitamente, Ele é o nosso modelo, e Ele em nós vai nos permitir trabalharmos com equilíbrio. Jesus Cristo é o alfa e o ômega. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, mas é também o leão da tribo de Judá. Jesus Cristo é 100% Deus, 100% homem. Jesus Cristo é o equilíbrio perfeito. E Ele em nós vai nos permitir vivermos uma vida equilibrada no nosso relacionamento com amor e respeito. Bênçãos. Deus abençoe.